O Garoni, aquilo que eu citei ali do Rio de Janeiro, tetracampeão consecutivo agora da Libertadores, significa o quê? Cara, eu acho que significa. A gente falava sobre isso outro dia, né? Sobre o futebol carioca ter. Tá bem mais organizado, porque sempre foi assim, até os anos 90 era sinônimo de bagunça, né? Início dos anos 2000, o futebol carioca sempre foi tratado muito como bagunça. Eu acho que existe, primeiro, uma organização do futebol brasileiro de maneira geral maior, assim, nesses últimos 20, 25 anos principalmente. Uma organização maior do futebol brasileiro, isso se reflete naturalmente em títulos do futebol brasileiro em relação à América do Sul. A gente falava aqui do Flamengo, né, se aproximando do Independiente e tudo mais, mas de maneira geral o futebol brasileiro o tempo todo ali e o futebol carioca também. É uma organização maior de Flamengo, principalmente. O Botafogo, agora com esse período de SAF também conquistando títulos importantes e conseguindo se manter ali no topo. O próprio Fluminense, que além de ganhar a Libertadores, também se mantém agora disputando Libertadores com frequência. O Vasco tenta voltar. O Vasco largou atrasado, né, nisso. Acho que a grande questão do Fluminense vai Vasco é disputar a isso. quinta Libertadores em 6 anos, tá? É claro que não é o tamanho do feito que o Flamengo tem nesses últimos anos. O Flamengo tem 4 finais de Libertadores Mas é nesses tudo um últimos processo, 6 né? anos. 5 ou 6 anos, né? O Flamengo tem 4 finais de Libertadores. 6 anos. 6 anos. Quatro finais em 7 anos. 7 anos. O Fluminense vai para sua quinta Libertadores em 6 anos. Isso aí tem que ser dito, né? Tem que ser reconhecido como, É um processo, como uma né? mudança de patamar em relação ao que o Fluminense tinha antes com o presidente Mário Bittencourt, indiscutivelmente. Pode continuar, desculpa, O Garoni. Flamengo está em quantas Nada. Libertadores, hein? Quantas seguidas, Raíza, o Flamengo tem? Foi São 20, se eu não me engano. 17? Não, quantas seguidas? É. Acho que no total o Flamengo disputou 20 Libertadores, se eu não me engano. Posso estar enganado, 20 ou 21. 18 acho que o disputou? Flamengo Não chegou- lembro agora se disputou 18. Consecutivas? Não, disputou consecutivas 18. não. Não Disputou disputou nenhuma. 18, eu acho. Não Perdeu a disputou final da 18. Sul-Americana em 17. Eu não lembro se classificou via brasileiro. Não teve aquele jogo com Brasileiro Vitória? em 18. Com Vitória na última Foi. rodada? Sim, mas ele não jogou Acho que Libertadores o em Flamengo 17, jogou- então. Não, em 17. Jogou. Foi eliminado pelo São Jogou, Lourenço. 17 jogou, foi Jogou em eliminado. aí 17, caiu acho que no jogou em São 18 Lourenço. sim. E aí foi pra Sul-Americana e aí jogou a final da Isso, Sul-Americana. jogou a final Tá. da Sul-Americana. Ok, deixa o Garoni completar aí. Vamos lá, Garoni. Não, eu ia falar que é um processo, né? Isso aí, o mesmo caso do Fluminense, que tem uma receita inferior, não virou SAF igual o Botafogo, não tem uma arrecadação igual tem o Flamengo, mas arrecadou muito esse ano, é um processo que você tá ali. Primeiro, para você ganhar a Libertadores, você tem que estar disputando a Libertadores. Né? Então, é igual a gente falava da importância de você chegar a finais, ainda que você não ganhe tudo, isso aí faz parte do futebol. Então é um processo que o Vasco tem que passar, por exemplo, que é de conseguir ficar numa Série A, não lutar todo ano contra rebaixamento, para você pode ganhar esse ano, por exemplo, uma Copa do Brasil, voltar para uma Libertadores, e você entender que isso é um processo que você tem que caminhar, não tem atalho no futebol. O Flamengo não tá onde tá pegando atalho, foi um processo, um trabalho que teve ali para conseguir chegar nessa situação. Eu acho que o futebol carioca entendeu que precisa passar por esse processo. Eu acho que de maneira atrasada o Vasco inicia esse processo dele, talvez com o Pedrinho, me dá a entender que começa essa caminhada, não de chegar e pegar 4 finais de Libertadores, não é isso? Mas precisa iniciar esse processo de reestruturação para que a gente tenha todos os 4 grandes do Rio de Janeiro nesse nível de disputa. E isso naturalmente vai acontecer com outros times, como em São Paulo acontece com o Palmeiras, e que também precisam passar Corinthians, Santos e São Paulo para que os 4 grandes voltem a estar disputando títulos como o Palmeiras disputa. Então acho que é um momento muito positivo do futebol carioca, que se você for falar isso lá para a década de 90, voltar no tempo e falar, ó, o Flamengo vai estar ganhando 3 títulos, 3 Libertadores em 6 anos, ninguém acreditaria nisso, né? Então, acho que é um processo que mostra que tem sido efetivo no futebol carioca. Né? E São Paulo hoje só tem como, digamos, concorrente um clube, né? Porque no Rio o Vasco está tentando se colocar dentro desse cenário, mas o Rio ganhou 4 consecutivos com 3 clubes. Hoje só o Palmeiras aparece como protagonista ou como, digamos, um concorrente em primeiríssimo nível no cenário brasileiro, cenário nacional ou internacional, Bandeira. O São Paulo e Aqui, o Corinthians brigando por uma... E vai ser de novo ano que vem, né? Não estão na Libertadores de novo. Exatamente. São Paulo, o Corinthians tem a possibilidade da Copa do Brasil, mas São Paulo e o Corinthians mais uma vez brigando ali por 8º lugar em Campeonato Brasileiro e o Santos mais uma vez brigando para não cair. O Palmeiras está muito destacado lá em São Paulo
E era o contrário, né? Às vezes um clube do Rio se destacava e brigava com os clubes de São Paulo. Agora não, agora são os clubes do Rio e o Palmeiras se destacando lá em São Paulo. Palmeiras eu acredito que vai continuar nessa E o prateleira. Mirassol, né? A gente tem que também citar o Mirassol, que vai estar na É Libertadores. um trabalho bem diferente, bem interessante, que também não vem de agora. O Garoni falou que o futebol não tem atalho. O Mirassol vem da 4ª divisão, estruturado, 3ª divisão. Até para ilustrar, o Luiz Oyama, o Botafogo contratou na Série B em 2021, volante que veio do Mirassol com outros 2 jogadores, Daniel Borges, que está lá ainda, e o Diego Gonçalves. Aí a torcida gostou muito dele, só que ele voltou para o Mirassol e a torcida pediu tanto que, quando foi implementada a SAF, o Botafogo comprou o Oyama. Então o Oyama foi ao Mirassol, ficou uns meses e voltou. Eu fui ao CT entrevistar o Oyama no dia de treinamento, lá fazer a cobertura, e na época o CT do Botafogo não estava tão estruturado quanto hoje. Hoje é um CT muito, muito bom. Naquela época ainda não era, porque era o início da SAF. O Oyama falou que voltou ao Mirassol e quando ele retornou ao Botafogo, ele ficou assustado com a diferença naquela época da estrutura do Mirassol, que era muito melhor que a do Botafogo. E o Mirassol ainda não estava perto de estar na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Então isso ilustra o trabalho que vem sendo feito no Mirassol. É claro que tem que passar por mais processos, entender se vai conseguir ficar na Série A por tanto tempo assim, mas é um trabalho hoje muito sólido que vem de tempo. O Garoni disse bem, o futebol não tem atalho. E o outro time em São Paulo é o Palmeiras, que eu acredito que vai permanecer durante muito tempo ainda disputando, seja com o Flamengo ou qualquer outro aqui, porque o Palmeiras também tem um trabalho longevo. Vem desde o Paulo Nobre, já é a 3ª gestão aí do Palmeiras com um time competitivo, vencedor, muito tempo do Abel Ferreira, por mais que ele seja questionado pelo que ele fez agora na reta final de 2025, mas o trabalho do Palmeiras, final de Libertadores e, por enquanto, um vice-campeonato de Campeonato Brasileiro. Então, o futebol carioca, ao meu ver hoje, está à frente, mas o Palmeiras é o time em São Paulo que se destaca, lembrando, claro, como disse o Ilan, o Mirassol. Quer falar alguma coisa Ilan? aí, Papa, Raíza, sobre o assunto? Não, sobre essa Posso desigualdade? completar uma coisa? Eu mandei. Vai lá, Garoni. Perdão, só em cima do que o Bandeiro falou, só para lembrar que o Mirassol fez investimento no CT com a venda do Luiz Araújo, né? Isso aí lá atrás. Isso. É isso aí. Lá atrás, quando o time não estava numa Série A, não era uma questão só de ir para Libertadores, era de você fazer uma base, você ter uma estrutura para você conseguir fazer um bom futebol, ser atraente para os jogadores, para os jovens jogadores, para você a partir dali ir galgando e subindo. Então hoje o Mirassol, por exemplo, tá colhendo o que ele plantou lá atrás e muitas vezes a gente vê clube muito mais expressivo do que o Mirassol, clubes grandes, que fazem venda de jogador para comprar outro jogador. É isso aí. Às vezes gasta Pra mal. comprar o Soteldo, é isso aí, exatamente Isso, isso e o aí. investimento, Você às vezes, em concorda, né, Ilan? estrutura, não acontece. Né? Claro que eu concordo. Eu falei aqui no início do Concorda? programa. Você Não é porque o concorda? Flamengo é bilionário hoje. Plantou lá atrás. Não, Plantou lá Papa, atrás, Ilan. não é porque o Flamengo é bilionário que é tricampeão nos últimos 6 anos da Libertadores. Porque só dinheiro, claro que dinheiro ajuda muito, né? Mas só dinheiro não resolve, não. O Mirassol sem dinheiro, né, comparado com esses gigantes, tá fazendo o que tá fazendo aí. E você pode E o ter dinheiro muita vem de boa grana. O gestão, Fluminense esse ano ganhou muito dinheiro, mais de R$1 bilhão, e não conquistou nada até agora. É um ano desastroso? Não é, mas não conquistou nada. Né? Achar que é bom porque tá em quinto no Brasileiro, ou sexto no Brasileiro, é semifinalista da Copa do Brasil. Ganhou o quê? Clube grande tem que ganhar título. O Fluminense não ganhou nada, faturou mais de R$1 bilhão, assim como o Palmeiras, e não ganhou nada. Então, na comparação com o Mirassol, é um fracasso o ano do Fluminense. Sem conquista. O Mirassol é um clube muito menor, muito mais modesto, com um faturamento, com uma receita muito menor, e tá lá em 4º lugar, estável, né, no Campeonato Brasileiro. Não dá pra você falar que é por acaso, não é um mata-mata. É um clube que em 38 rodadas vai chegar numa Libertadores, cara. Dentro do G4, por enquanto, ao que parece, vai manter isso até o fim. A não ser que Vascão e Mengão façam a boa. E aí Fluminense ou Botafogo indo, que são os 2 últimos adversários do Mirassol. Espero Vascão que o Vasco amanhã faça. e o Mengão no final de semana. Vai que O Mengão já? Que isso. Mesmo que isso Mudou aconteça, rápido. os caras estão na Libertadores, né? Os caras estão na Libertadores, Oi, Ilan. mesmo que dê zebra. Olha Né? só, Fala, Pablo, fui fala. atrás aqui da informação, tá? Ah. Fui atrás da informação para vocês. O Palmeiras é o time que tem mais participações seguidas na Copa Libertadores. Tá aí, ó, noite de Copa postou. São 11 seguidas participações na Libertadores, de 2016 a 26, que já está garantido na de 2026. O Flamengo vem na sequência com 10 participações, olha aí, 2017. Eu acho que aquela do São Lourenço foi 2017. Foi 17. E
E aí, 17. 18 eu não me recordo, cara. O Flamengo. Não, mas fez. É. São 10 seguidas. Fez porque o Flamengo se classificou na última rodada com vitória lá no Barradão. Teve Sim, pênalti, mas aí 2018 Diego. foi eliminado pra quem? Eu não lembro. Não 2018. lembro. Que memória, hein? Eu tenho. Deve ter não ficado lembro. fora ali em 14, talvez, é isso? 15. Não, antes mas tudo então, bem, são mas a 10 partir seguidas. de 17 o Flamengo vem direto. Mas são 10. São Vai 10 bater seguidas 10, do vai Flamengo, bater contando já 26. 2026, tá? E se você pegar todos aí, os clubes aí, ô Ilan, o que tá melhorzinho ali, por mais que tenha 4 participações seguidas de 2021 a 24, e aí depois isso aí tá nessa... Você falou, são quantas participações do Fluminense? O Fluminense agora vai pra quinta em 6 anos. Ele só ficou fora em... Não, então ficou fora esse ano. Só ficou fora em 2025. Em 18, o Flamengo então. participa assim da Libertadores, se não me engano, foi eliminado pro Cruzeiro. Galera tá Foi falando isso. aqui no chat. que foi é Cruzeiro. verdade. Foi eliminado é verdade. pro Cruzeiro. É isso mesmo. É o que eu falei que eu queria a revanche. Exatamente, foi perfeito. Eliminado Mas pelo o Cruzeiro. Ilan, o Fluminense tá ali de 2021 a 24 com 4 participações diretas e agora mais uma provavelmente. Não, provavelmente não, tá garantido. 5 em Ano que 6. vem tá garantido. Não, mas fase de grupo? Não, mas aí não interessa. O Libertadores, você não precisa fazer fase de grupo. Não, eu entendi. Mas então, mesmo o Fluminense estando lá embaixo, com 4 participações ali e tal, eu vejo que o Fluminense, se você pegar os últimos anos, é o que tá mais perto ali de Flamengo e Palmeiras. né? Da sequência recente, né? Você tá falando de sequência recente, é o que tem mais Mais estabilidade ali. participações recentes. Mais sequência participações recente, recentes. Não precisa ser sequência, não precisa nem ser sequência, mais participações recentes. Entendeu? Ficou fora esse ano, né? É isso. Porque foi muito mal no Brasileiro do ano passado. Realmente quase foi rebaixado, inclusive. É Agora, isso aí.